Olá, iniciando mais uma live class sobre intradermoterapia pressurizada. Na live class de hoje, em especial, o tema escolhido foi sobre a avaliação para essa técnica, tá? Se você não assistiu a primeira live class, a segunda live class, já tá aqui caindo de paraquedas na terceira semana de conteúdo, volta nos outros vídeos para você conseguir entender a sequência de conteúdo que foi disponibilizado gratuito para você e também a nossa imersão que já tem data marcada e as inscrições estão abertas. Colocarei o link, inclusive, da live class 1, da 2 e também da inscrição da nossa imersão de intradermoterapia pressurizada, que será um dia inteiro de teoria e prática na técnica, como eu faço, enfim, tudo. Hoje a gente vai falar sobre avaliação. A avaliação ela é muito importante porque vai ser ela que vai determinar como que será o tratamento, quais são os princípios ativos que a gente vai precisar adquirir para aquela determinada disfunção, quais são as disfunções, o que está incomodando a nossa cliente e ouvir os anseios que ela tem. Por isso que ela é muito importante, aonde basicamente tudo começa, né? A gente sabe que o atendimento com o cliente, ele começa lá no nosso celular, quando a gente está conversando com ele para marcar uma consulta, para marcar uma conversa, uma avaliação. Mas eu tô falando sobre o tratamento. Então, ele se inicia com uma boa avaliação, uma boa anamnese juntamente disso. Para quem não sabe, eu duvido quem está aqui me acompanhando há essas semanas, né, não saberem quais são as indicações dessa técnica, mas eu destinei aqui, fiz questão de listar para vocês. Gordura localizada na parte de técnicas corporais, flacidez, celulite, estrias e estética facial ou estética capilar. Esses são os principais pontos, né, de procura de intradermoterapia pressurizada. Talvez a tua cliente não vai chegar pedindo o nome da técnica, porque quem sabe direitinho o nome das técnicas, toda essa parte técnica, inclusive, somos nós porque somos profissionais. Normalmente a cliente nem vai saber o que ela está querendo, mas ela quer que tu ajude ela a resolver determinado problema. Mas nós temos o conhecimento, então, no meu caso, o maior índice de procura e também quando eu utilizo a técnica, eu trabalho para gordura localizada, né, diminuição, celulite e flacidez. Estrias, eu ainda prefiro outros protocolos, como indermo, dependendo do caso, microagulhamento, e aí a gente vai vendo quais são as terapêuticas que eu vou utilizar, né? Mas isso seria o assunto para outra live class. Hoje, então, a avaliação para intradermoterapia pressurizada. Antes de qualquer coisa, e eu falei isso na última live class, a gente precisa ter a consciência de que todo o procedimento estético, todo tipo de técnica que a gente vai trabalhar pode sim conter os seus riscos. E para que isso seja minimizado, eu preciso entender quem não pode fazer. Isso mesmo, atenção para quem não pode fazer, que são as contraindicações. Nesse caso da intradermoterapia pressurizada, eu não posso aplicar em casos de doenças de pele no local em que o produto será aplicado. Lembra que a gente está trabalhando com mescla cosmética? Então, a princípio, sobre esses componentes que vão ser injetados sem agulha, a gente precisa ter o conhecimento também se a cliente, aquela paciente que está ali para fazer tal procedimento, ela não tem nenhum tipo de doença de pele no local onde a gente vai aplicar. Por quê? Porque pode desencadear uma inflamação, pode desencadear um desconforto, pode desencadear um processo que acabe piorando a doença de pele que ela tem. Então, são pontos que a gente precisa pensar mais antes de fazer e também ter um cuidado. Gestantes não podem receber a técnica de intradermoterapia pressurizada. Gente, na gestação, eu, Jaine, como profissional, eu normalmente vou indicar para que essa gestante faça drenagem linfática gestacional ou
uma massagem relaxante, adaptada para gestante. Existem outros profissionais que trabalham com acupuntura, porque normalmente as gestantes têm muitas dores nas costas, dores na lombar. Então, a gente tem que ter o senso crítico de saber auxiliar a nossa paciente e também saber ajudar ela da melhor maneira possível. A partir do momento que essa pessoa quer fazer, mas a gente sabe que ela não tem indicação, que ela tem uma contraindicação para tal técnica, não faça, tá? Não faça. Eu já cansei de receber muitas mensagens de mulheres que estão grávidas e querem fazer massagem modeladora, inclusive falando que gostaria de utilizar um creme que tem em casa, quando vê esse creme nem é indicado para gestante. A massagem modeladora não é uma técnica que eu gosto de fazer em gestante, eu nunca fiz e também não indico, até porque é contraindicado. Então, tô dando um exemplo para vocês, assim como a intradermoterapia pressurizada. Lactantes também não podem fazer a técnica. Por quê? Porque assim, gente, nós estamos trabalhando com princípios ativos que não são indicados para esse momento de amamentação, porque pode interferir na qualidade do leite, pode interferir na saúde tanto da lactante como para o bebê. E tudo isso a gente tem que cuidar muito, porque vocês provavelmente já ouviram essa frase aqui, ó. A corda sempre rasga na parte que tá mais leve, menos firme, né? A corda sempre arrebenta do lado mais leve, o lado mais fraco. Eu já ouvi muitas vezes essa frase e no contexto do seguinte: se a gente está fazendo algo que é contraindicado, mas mesmo assim a pessoa insistiu para fazer e a gente caiu nessa pressão e começou a fazer, se der qualquer problema, ela provavelmente vai dizer que foi culpa da técnica que tu está fazendo de forma irregular. E ela não está errada, porque muitas vezes o cliente não tem a razão. Ah, Jaine, mas sobre as questões de gestão e atendimento com o cliente sempre tem razão. Nem sempre. Quando eu tô falando dessas questões técnicas aqui, quem está parado aqui estudando agora somos nós. Então, lactantes, gestantes, pessoas com doenças de pele no local a ser aplicado são contraindicados para essa técnica. Também, pessoas que têm problemas cardíacos e pacientes com doenças crônicas, e também casos de alergia a substâncias que são utilizadas no processo. Quando eu falei ali substâncias que são utilizadas no processo, é exatamente algum tipo de alergia que aquela pessoa pode ter a algum princípio ativo. Por isso que é muito importante, atenção aqui, é muito importante que toda vez que você vá trabalhar com alguma mescla cosmética, o ativo, você tem que ler para ver a composição do que está sendo colocado ali. Porque senão a gente não vai saber, não tem conhecimento. Não tem como a gente trabalhar com algo que a gente não conhece. Então, olhem essa composição para ver se vai fazer sentido com a determinada disfunção e também para saber se caso aparecer alguém com alguma alergia algum determinado princípio ativo, porque isso pode causar um baita problemão, tá? Durante a avaliação, quando a gente faz a nossa anamnese, essas perguntas, elas são obrigatórias. Eu preciso perguntar se ela está gestante, eu preciso perguntar se ela está no processo de amamentação, eu preciso perguntar se ela tem doença cardíaca, como outra pergunta. Por exemplo, ingestão de água, como que ela está dormindo, se está fazendo atividade física, se fez alguma cirurgia recentemente. Então, são perguntas de praxe. Algumas profissionais acreditam que não seja importante fazer a anamnese, importante de fazer esse formulário. Só que a gente precisa conhecer aquela pessoa que está nos procurando. Da mesma forma que, dependendo do tratamento, eu não vou passar o valor dele por mensagem, por WhatsApp, pelo telefone, eu também não tenho como saber se aquela pessoa tem indicação sem avaliar antes. Então, isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre a anamnese, já que também foi um ponto que eu levantei e que é super importante.
Gente, seguinte, anamnese. Quem tá no meu grupo do Telegram, quem participou ano passado pela semana da aromaterapia na estética, quem tá no grupo do Telegram e entrou recentemente também, provavelmente já recebeu. Quem já fez consultoria, mentoria comigo a respeito de avaliação, recebeu também. Recebeu ali o molde de como eu faço a minha anamnese, que, se eu não me engano, ela tem 3 folhas e todas as perguntas são muito importantes. Eu coloco sempre à disposição do profissional que possa mudar essa anamnese de acordo com a sua rotina, mas é interessante que contenha ali todas aquelas informações que estão sendo listadas na anamnese, tá? A anamnese, ela é um formulário que eu prefiro preencher com a cliente. Eu não gosto de dar a ficha para ela preencher. Então anota aí essa dica. Se você, por um acaso, tua cliente chega na clínica, chega no consultório, chega no teu espaço, tu dá aquilo ali para ela preencher, vira as costas e sai para fazer qualquer outra coisa, o índice de ter um viés ali muito pejorativo nessa anamnese é muito alto. O perigo dessa cliente omitir informações é muito alto. Então, tem dois pontos legais que eu vou ressaltar aqui para ti sobre a anamnese, que se caso tu não faz, é melhor começar a fazer, tá? Primeiro, a questão de omissão, né? De tipo assim, omitir informações. A cliente falou ali que faz atividade física 5 vezes por semana, quando na verdade ela tá parada há 1 ano, nunca mais fez nenhum tipo de atividade e agora tá pensando em voltar e no planejamento dela é 5 vezes por semana. Entende a diferença? Muitas vezes as pessoas até têm um pouco de receio, dúvida sobre o que tá preenchendo, não entende nem o porquê. Então é interessante fazer junto com ela. Segundo ponto importante, a gente consegue, quando a gente está fazendo a anamnese junto com a nossa paciente, a gente consegue se ligar nos sinais não verbais. A gente consegue ver a expressão do olhar dela, já que agora a gente tá usando máscara, né? É só a impressão do olhar. Mas a gente consegue ver a reação dela quando a gente faz tal pergunta. Se ela pensou demais, se ela não se lembra, se ela não se recorda. Sentidos que, quando a gente tá preenchendo com ela, é o momento dela falar e a gente escutar. E quando ela tá falando, ela entrega muita coisa ali pra gente, que pode ser a chave que tá faltando pra virar para um tratamento de sucesso. Quando vê, foi uma pergunta que tu fez e ela falou que toma, vamos supor, toma antidepressivo todos os dias. De repente, essa chavezinha aí que faltava de, opa, então eu preciso cuidar com tal coisa, porque, de repente, vamos supor, tá? Se eu não indicar um home care adequado para ela usar em casa, eu não vou ter uma resposta tão boa, porque o terreno biológico dela, fisiologicamente falando, né, não tá tão legal, não tá tão 100% adequado para receber o estímulo do tratamento que a gente vai fazer. Então, assim, olha, eu poderia fazer uma live class toda só de avaliação para vocês e sobre todos os pontos que eu levanto quando estou fazendo uma, mas aqui não é o caso, a gente está falando específico sobre intradermoterapia pressurizada, mas aí fica as dicas para vocês colocarem no negócio de vocês, no atendimento de vocês. Então, a anamnese, ela preferencialmente deve ser feita com a paciente, colocando ela. Se você estiver em um local, uma mesa, onde você fica atrás, né? E ela fica na tua frente, essa comunicação, olho a olho ali, tete a tete com a tua cliente, é melhor. Porque a gente consegue ter um relacionamento melhor. E o relacionamento é confiança, o relacionamento é estímulo, o relacionamento é aquele empurrão que ela precisa para lidar com os cuidados que ela precisa ter em casa. Então, a anamnese é interessante. Como eu falei, muitas pessoas que estão no meu grupo do Telegram têm o molde da anamnese, mas se por acaso tu tá vendo essa live class agora e não tá no meu grupo, ou tá no meu grupo e nunca recebeu, me pede que eu te mando, tá? Ou melhor, eu vou pedir pra minha equipe colocar um link pra baixar aqui abaixo dessa live class, tá? Daí fica melhor pra todo mundo. Quem tiver necessidade de ter uma anamnese mais completinha, quer ver como eu faço, já tem essa informação em mãos. Tá? Então, sobre a anamnese, esses pontos aí que a gente precisa levar em consideração. Frequência de sessões. Gente, na intradermoterapia pressurizada,
a gente está fazendo, querendo ou não, a gente está fazendo uma lesão na pele. Não é uma lesão falando assim de forma pejorativa, né? A gente precisa fazer com que esse ativo entre através desse mecanismo de pressão. Mas algumas pessoas ficam com a aparência da pele sensível, porque já tem essa pretensão, já tem essa pele sensível e pode ser que fique ali durante os próximos 2 dias aquelas aderências, as bolinhas pós-aplicação, que a gente pode colocar um selante ao decorrer dos dias e que vai melhorando e evita a hiperpigmentação. Então, pensando desse modo, a gente não seria indicado fazer todos os dias, ou fazer um dia sim e outro também, porque não vai dar tempo desse princípio ativo agir no organismo da minha cliente. Então, eu preciso dar o tempo ao tempo. Frequência de sessões, tá? Algumas marcas que vendem as mesclas cosméticas, os princípios ativos, para trabalhar com a pressurizada, já vai te dar uma sugestão de aplicação. Então, por exemplo, eu gosto de utilizar muito o Lipopress, que é uma mescla cosmética da Smart GR. Essa marca, ela indica que seja feita uma vez por semana, tá? No mínimo, ou uma vez a cada 15 dias. Eu tô falando primeiro do que tá se falando hoje no mercado, tá? Eu, como profissional, que já estudei, né, enfim, me especializei nessa técnica, faço, dependendo do caso, uma vez por semana. Tem que ter um período ali de 7 dias depois da primeira aplicação. Ou, se for uma pessoa que está ali com a região, tem uma região muito sensível, mas tem indicação para fazer, quer fazer o atendimento, primeiro eu faço uma preparação de pele. Então, na sessão 0, eu chamo de sessão 0 porque a gente ainda não começou, né? Na sessão 0, eu vou fazer uma hidratação naquela pele para ela ficar pronta, preparada para receber o estímulo da intradermoterapia pressurizada. Essa hidratação de pele, ela pode ser uma higienização com esfoliação, a gente tira os resíduos de sebo da pele, impurezas. A gente pode fazer uma máscara associada com vapor de ozônio. Então, tudo isso eu faço para preparação de pele. No dia que eu faço isso, eu não vou aplicar, porque eu quero que esse tecido fique regenerado. Eu posso indicar para ela um home care, um hidratante para passar ali na região, aplicar na região a ser aplicado durante os próximos dias, até que chegue o dia da nossa aplicação. Quando a pele também é muito sensível, né, e eu percebo isso, e pode ser que cause intercorrência, além de fazer isso, eu vou fazer aplicações menores. Eu posso fazer a aplicação a cada 10 dias. Eu já tive pacientes que eu fiz aplicação em até 15 dias. Então, cabe a gente ter um olhar clínico, um raciocínio clínico sobre o que vai fazer. Então, você avalia para fazer essas aplicações com bastante responsabilidade. Número de sessões, tá? Na hora que eu tô fazendo um plano de tratamento, eu já tô definindo as técnicas que eu vou utilizar, a frequência e o número de sessões. Eu sempre faço isso de acordo com o que o meu cliente precisa. Normalmente, dá tudo certo, a pessoa fecha o tratamento, mas às vezes as pessoas não estavam preparadas financeiramente para aqueles números de sessões, né? Isso eu vou falar mais pra frente na próxima live class. Mas voltando ao assunto de questão de número de sessões, a gente vai avaliar a disfunção estética. Por exemplo, para a gordura localizada no abdômen, normalmente eu gosto de fazer de 3 a 4 sessões. 3 a 4 sessões dá um período aproximadamente de 1 mês de tratamento, aonde essa cliente vai vir com bastante foco na alimentação, ingestão de água e também atividade física. Isso tudo vai ser o básico que ela vai fazer, tá? E também o uso do selante diariamente nos dias, né, que precisa a aplicação. Isso tudo vai gerar que a gente vai construir um resultado a partir daí, porque a cliente também tem a sua responsabilidade. Então, o número de sessões para gordura localizada, flacidez, normalmente eu indico de 3 a 4. Quando é um caso
elevado de celulite, uma celulite com um grau muito intenso, eu posso subir para 4 ou 5, mas isso é muito raro. É muito raro, porque quando eu faço a anamnese, tem que estar alinhado o objetivo cliente profissional. Então, normalmente, são essas as indicações. Mas, de praxe, não faça aplicações em dias, um dia sim, o outro também, tá? Tipo assim, vou fazer 3 vezes na semana a aplicação. Não faça. Tem que ter, no mínimo, um período de 7 dias aí de uma sessão e outra. Os cuidados pós-procedimento. Uma dica é pegar esses cuidados pós-procedimento e enviar para sua paciente pelo WhatsApp ou ter impresso e dar para ela no dia que ela for fazer a primeira aplicação ou a consulta avaliativa. Por quê? Porque ela tem que estar ciente disso. Se tiver em papel físico e ela puder assinar, deixar uma via contigo, melhor. Porque depois tudo que acontece, a gente precisa se precaver que ela realmente seguiu as orientações necessárias, né? Então vamos lá para os cuidados pós-procedimento. Primeiro, não se expor ao sol logo depois da aplicação. É recomendado que a pessoa fique no mínimo 3 dias sem se expor ao sol. Ah, mas a minha paciente vai na praia no final de semana, mas queria muito fazer para não perder ali o tempo e tal. Tudo bem, ela pode, ela te relatando isso, ela sabendo dos cuidados pós, e mesmo assim precisar ter um compromisso na praia, alguma coisa desse tipo, você pode aplicar numa segunda-feira e até a chegada do final de semana já vai estar a pele regenerada, né, pronta para a próxima aplicação, ou não vai ter problema nenhum. Então a exposição ao sol é um tipo de cuidado que tem que ter depois da aplicação de intradermoterapia pressurizada. Atrito na área tratada. A questão do atrito é principalmente para as regiões de interno de coxa, regiões do braço, regiões de glúteos, para que o seguinte, não coloque roupas muito grossas, como calça jeans muito apertada, saia muito apertada, blusa assim de manga que tá muito apertada, fazendo atrito na região, porque aquela região também ela vai estar ali feito depois do procedimento, ela vai ficar exposta. Então, evitar esse tipo de roupa. A área que a gente está tratando não pode ter atrito com as roupas. Por isso é interessante, no dia que ela marca a primeira aplicação, falar para ela vir com roupas leves, roupas de tecidos leves, pode ser uma blusinha, uma regatinha, um vestido, alguma coisa assim, tá? Para ter esse cuidado. Questão de hiperpigmentação. Então, na verdade, a gente está falando aí de exposição ao sol e atrito na área que está sendo tratada para evitar a hiperpigmentação. E também na questão de hiperpigmentação, manchas, né, que pode ficar depois da intradermoterapia pressurizada, é aplicar o selante. Esse selante, ele pode ser aplicado, ele vai ser aplicado no mesmo dia pela profissional, no caso eu aplico logo depois, higienizo e faço a aplicação. E ele deve ser aplicado depois nos próximos 4 dias, uma vez ao dia no mínimo. Na verdade, a vida ideal é que fosse 2 vezes ao dia. Mas eu sei que nem todas conseguem fazer isso por causa do trabalho, correria e outras coisas. Então, é interessante no mínimo uma vez durante os próximos 4 dias. Bronzeamento artificial. A questão do bronzeamento artificial foi uma questão que eu senti na pele o que aconteceu. A minha cliente fechou um tratamento comigo com intradermoterapia pressurizada, fechou 4 sessões. E aí, o que aconteceu? Eu falei pra ela os cuidados pós e não falei nada sobre bronzeamento artificial, né? Até porque a princípio não era uma preocupação. E aí, ela no dia seguinte, ela pegou e fez o bronzeamento artificial. Eu mandei a mensagem pra ela perguntando se deu tudo certo depois da aplicação e ela me retornou falando bem assim: Jaine, na verdade, já ia te chamar. Quando fala isso, já tô sentindo a bomba, né? Na verdade, eu já ia te chamar.
ontem eu fiz um bronze e olha só como é que tá. E ela me mostrou uma foto onde a região tava toda inchada, né? Então, bronzeamento artificial não pode fazer. Agora, lembrando aqui, eu tinha falado sim para ela sobre bronzeamento artificial e bronzeamento natural que não poderia fazer e ela esqueceu. Agora eu lembrei. Não foi culpa 100% minha, né? Coceira. Sempre eu aviso a minha cliente que se tiver algum tipo de coceira, desconforto, a área tá coçando, não tá legal, ela deve me avisar para que eu passe para ela as instruções de como lidar com isso. Não é normal, tá? Não é normal ficar com uma coceira gigante depois que faz a aplicação de intradermoterapia pressurizada. Se isso acontecer, você tem que dizer para sua cliente te sinalizar, porque não pode. Produtos aplicados, né, na área tratada. Fiz a aplicação de intradermoterapia pressurizada, fui para casa. No outro dia eu fui lá, peguei um creme e passei na região ali. Enfim, tinha outros princípios ativos que acabaram fazendo com que a região ficasse inchada, ficasse avermelhada, e isso gerou um desconforto. Então tem que cuidar os produtos que vão ser aplicados depois de você fazer a sessão com a sua cliente. O mais interessante de tudo é instruir o seguinte: não coçar, e se tiver coceira, avisar. Não aplicar produtos na região a ser tratada, não aplicar produtos esfoliantes, não aplicar produtos que tenham ácidos, não aplicar produtos que não tenham uma base mais neutra e natural. Na realidade, seria não aplicar nenhum produto a não ser o selante, mas a gente já passa essa instrução. E claro, né, um cuidado pós-procedimento para todos os procedimentos da estética corporal, que é cuidado com a alimentação e com a atividade física, porque não vai valer a pena. A cliente vai jogar dinheiro na lata do lixo. Vai pegar o dinheiro e vai botar assim, ó, pega o dinheiro pra ti porque eu não preciso mais. É isso que ela vai fazer pra gente. Isso é ruim, isso é péssimo. É péssimo pra ela porque ela não vai ver resultado. E é tão ruim pra gente também, porque a gente fica frustrado quando também não vê resultado. E a gente se sente na obrigação, obviamente, né, de causar alguma transformação, alguma mudança naquele tratamento. Só que se a cliente não colaborar, não adianta ela perder as medidas, a celulite, né, vamos por assim, as celulites, e também o inchaço, enfim, tudo durante o atendimento, chegar em casa e recuperar tudo de novo. Então, tem que estar alinhado. Vamos lá, então, recapitulando. Não se expor ao sol, no mínimo 3 ou 4 dias. Não fazer atrito na área tratada. Questão de hiperpigmentação, cuidar para não gerar essas manchas. Então, a exposição ao sol e o atrito vem especialmente por causa dessas manchas, para não causar essas manchas. Bronzeamento natural e artificial. Coceira, se tiver coçando demais, avisar, mas não coçar, porque senão vai causar mais lesões na pele. Cuidar dos produtos ser aplicados na área tratada, é interessante que não aplique nenhum, somente o selante. E alimentação e atividade física. Fotos de antes e depois. Jaine, tu faz foto de antes e depois quando tá com um tratamento personalizado, intradermoterapia pressurizada, drenagem? Sim, eu faço e eu gosto bastante. Eu vou falar pra vocês como eu faço e por quê. Primeiro, para fazer uma boa foto de antes e depois, a gente precisa cuidar a luz, porque a luz tem que ser igual ou muito parecida com a da primeira foto. No caso, a foto de depois tem que ser muito parecida com a foto do antes. Isso é óbvio, mas eu preciso falar pra vocês que nem sempre as pessoas se ligam nisso, né? Postura. A postura que a tua cliente está posicionada é muito importante, porque daqui a pouco ela tá assim na foto do antes, e depois na foto de depois ela tá assim erguida. Gente, olha só, isso aí até antiético tá? Porque isso é propaganda enganosa.
Quando a gente vê isso, é porque teve, claro, pode até ter tido um resultado, mas a postura não tá certa. Então já ajeita a tua paciente para que ela fique na postura correta. O fundo. O fundo dessa foto tem que ser um fundo neutro. Atualmente, lá no meu consultório, eu não tenho um tecido preto, um tecido todo branco, para que a minha cliente possa tirar uma foto ali de antes e depois e que fique tudo igual. Mas eu tiro na mesma parede, que é uma parede mais neutra, que não tem nada atrás, sabe? Que tem o menos de coisa possível. Só uma parede pintada ali já tá ótimo pra gente fazer esse registro fotográfico. O registro no celular, sendo no celular, é difícil uma cliente chegar lá com câmera, né? Então vamos falar mais de celular. Eu botei câmera mesmo porque, né, é interessante também falar sobre isso. O registro que eu faço fotográfico é tirado com o celular da cliente. Eu não tiro com o meu celular. Sabe por quê? Porque assim, já teve casos de eu postar uma foto de antes e depois e alguém falar assim: nossa, Photoshop, ai, porque tá errado, ai, porque olha ali o Photoshop gritando, quando na verdade não era. Inclusive, até algumas pacientes podem achar que você mexeu na foto. Então, para evitar isso, é interessante fazer já na câmera do celular da cliente. Já fica com a cliente, ela já guarda, ela vai olhando, ela vai acompanhando no celular dela. E se ela deixar, depois ela vai te passar essas fotos para você publicar. E aí que entra a questão do consentimento para postar em rede social. Consentimento para postar na rede social é importante. A gente não pode expor uma foto pessoal, íntima de alguém nas redes sociais assim para publicidade e marketing, porque isso é ilegal, é antiético, não se faz. Então, para que a gente tenha um trabalho profissional, tem que pedir a permissão para essa cliente. Por exemplo, eu, Jaine, tem um termo de consentimento já na própria ficha de formulário de avaliação. Então, ali ela já vai assinalar se ela me autoriza ou não. Mesmo ela autorizando, a maioria autoriza, eu vou perguntar para ela, olá, depois que terminar o tratamento e tal, vou chamar ela no WhatsApp e vou fazer a seguinte pergunta. Olá, gostaria de saber se você pode me disponibilizar as fotos, já que você aceitou para que elas fossem postadas nas redes sociais. Tudo bem, eu posso postar? Tu me autoriza a postar? Eu faço aí numa segunda pergunta para que ela realmente autorize ou não. E se não autorizar, tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. A gente não tá trabalhando aí para ficar postando foto de antes e depois e achar que é isso que vai vender, porque não é. Tá? É claro que chama atenção, muitas clientes gostam de olhar, eu mesmo gosto de ficar observando, só que não é o mais importante, vamos focar no que importa, tá? Então, se a cliente não autorizou, tudo bem. Eu vou dar uma mexida no ar aqui. Deu. Tá? Então, sobre as fotos de antes e depois, é isso, é assim que eu faço. Posicionamento dos braços. Não vão fazer a foto torta assim, ó. Tá? E depois uma fotinho assim. A foto posicionada no mesmo local. É interessante que você tenha um tripé. Se tiver um tripé, daí fechou todas, porque tu vai colocar o tripé sempre na mesma posição, já deixa ajustado, coloca o teu celular, desculpa, até falei errado aqui porque eu uso muito tripé com o meu celular, mas coloca o celular da cliente, tira a foto, jogo rápido, gente, não tem mistério. As fotos de antes e depois eu tiro antes da primeira sessão, eu tiro uma foto. Eu tiro uma foto de frente, dos dois lados, de trás, enfim, corpo todo, ou daqui a pouco só do local onde eu tô tratando, pra gente ter um balanço. Por que é importante ter a foto? Porque eu já tive casos das clientes começaram um tratamento, a gente não registrou. Quando chegar no final, eu vi que deu muito resultado e ela não acredita que deu muito resultado porque ela não lembra. A gente acaba viciando a nossa própria imagem. Eu gosto de falar isso. Porque a gente fica se olhando todos os dias, daqui a pouco perdeu peso, engordou, a gente nem repara. Hoje o dia é tão corrido, né? Então, esse registro aí é interessante. Outra coisa, eu vou até voltar aqui na tela, que eu deixei de comentar ali pra vocês,
Na avaliação, para saber a respeito da intradermoterapia pressurizada nas disfunções, eu gosto bastante de medir, fazer a perimetria. Por quê? Porque se for um tratamento de redução de medidas, a gente tem que ter essa como é que eu posso explicar para vocês? Me perdi agora nas palavras. A gente tem que ter uma fonte para ter uma métrica, para ter um valor, um número, porque isso vai nos guiar ao longo do tratamento. Então, fazer a perimetria é importante também na consulta de avaliação de tratamento de intradermoterapia pressurizada, mas de qualquer outro que a gente for fazer. Inclusive, na imersão, a gente vai fazer isso na prática. Vai ter a prática na imersão e eu vou falar tudo desde o início, até como eu faço isso, as marcações, tudo, tá? A imersão está com as inscrições abertas, então eu vou deixar disponibilizado para vocês o link para quem quiser saber mais. Vamos lá, diferenciais de venda. A gente já sabe que é um tratamento diferenciado, mas a gente quer diferenciar mais. Então, fazer um plano de manutenção pós-procedimento é um baita diferencial de venda. Por quê? Porque isso faz com que a cliente continue focada, isso faz com que tu continue fidelizando essa cliente para que feche mais tratamentos com você e tu consegue ter uma transformação ainda melhor, um resultado ainda melhor. Esse plano de manutenção pode ser um plano menor, com uma frequência menor. Olha, tu vai vir agora uma vez a cada 15 dias para fazer uma aplicação, ou tu vai fazer uma aplicação a cada 15 dias e depois vai vir fazer uma drenagem 15 dias depois. Enfim, a gente vai avaliar para fazer um plano de manutenção para ela e ela pode fechar ou não. Mas o intuito de fazer o plano de manutenção é que ela vai ver os resultados sendo duradouro. Eles vão durar mais, eles vão estimular ela para que continue no foco. A autoestima dela vai estar mais trabalhada. Tu vai ter contato com ela, não é simplesmente fazer um tratamento e ir embora. Isso é péssimo, né? Então, é interessante propor para ela um plano de manutenção, principalmente no retorno na última sessão. Porque na última sessão eu vou reavaliar. Eu vou fazer a foto novamente, eu vou conversar com ela de novo, eu vou fazer perimetria de novo, eu vou pesar ou eu vou perguntar o peso dela. Se ela tiver o retorno da Nutri, aquelas que frequentam a nutricionista, é maravilhoso, porque ali a gente tem todos os resultados que ela teve durante aquele período e é bem legal. Outro diferencial de venda é enviar os cuidados pós via WhatsApp ou entregar em mãos, como eu falei para vocês, pegar essas dicas, tudo que eu falei aqui nessa live class, coloca num documento, dá para fazer no Canva, fica super bonitinho, coloca logo de vocês, e vocês podem entregar para elas ou enviar quando ela fechar esse procedimento para vocês, para que seja um acompanhamento com bastante compromisso, tá? Com bastante compromisso. Vender ou presentear com um produto selante. O selante, depois da aplicação, ele é importante. Se você colocar o valor da técnica sendo cobrado de acordo com o que tem que ser, tudo bem se tu der um produto para ela de presente, der um selante para ela de presente, isso vai ser ótimo. Imagina que maravilhoso, né? Ou tu pode já incluir no teu receituário mesmo ali, indicar para ela um selante para que ela possa comprar, ou mostrar para ela onde tem para vender, para que ela tenha esse cuidado em casa. Isso vai evitar uma série de coisas, então é interessante fazer isso. Outro diferencial de venda é fazer o acompanhamento. O acompanhamento ele pode ser uma mensagem, tá? Mensagem um dia depois, então a pessoa foi ali, fez a aplicação contigo, no outro dia eu vou mandar uma mensagem para ela no WhatsApp ou um áudio, né? Depende de como vocês gostam de se falar, tu e a tua cliente. Depende do teu relacionamento com ela. Olá, fulana, tudo bem? Eu tô passando aqui para saber se deu tudo certo depois do nosso procedimento de ontem. É isso que tu vai mandar e vai esperar ela
te mandar o retorno disso. Ela vai te dizer, não, deu tudo certo, ainda tá assim, tá assado, aquela coisa toda. E aí tu vai instruindo ela, dando todo o acompanhamento que ela precisa. Isso é um cuidado, gente, isso é um diferencial. Tem gente que não faz isso. E depois, 4 dias depois da aplicação, porque tem alguns pontos, como ficar ali com vermelhidão no local, ficar com as marquinhas, ainda é normal ali no segundo, terceiro dia. Depois, no quarto dia, tu vai mandar uma outra mensagem perguntando se deu tudo certo. Olá, hoje a gente já tá no nosso quarto dia após o nosso primeiro sessão do procedimento. Tu gostou, conseguiu fazer atividade física, conseguiu beber bastante água, me conta aí como é que tá sendo, como é que tá a pele, me manda uma foto para eu dar uma olhadinha. Então, é um acompanhamento, é um aconchego, é uma humanização que às vezes falta na área da estética. E essa falta, aqueles profissionais que fazem conseguem se destacar. Então, eu tô falando para vocês aqui o que faz o meu trabalho fazer sentido, que é o acompanhamento, que é a gente estudou tanto, né? Materializar o atendimento e fazer com que a área da estética seja de fato uma área da saúde. Tem muita gente que só faz estética, mas esquece dessa parte do conforto, da humanização e da saúde. Então esses são os diferenciais de venda. Nunca que eu imaginei que a gente precisava falar sobre isso numa aula, numa live class, mas é necessário, a gente não pode esquecer qual é o nosso propósito, né? Que independente de qualquer coisa, a gente está trabalhando com outro ser humano. Então isso é muito lindo e também é recompensador. Essas são as minhas dicas. E assim a gente termina a nossa terceira live class. Nossa, eu tô amando tudo isso que tá acontecendo. Semana que vem temos a nossa quarta e última live class, que eu vou contar tudinho pra você de como eu fiz o meu investimento na minha caneta de pressurização. Por que eu decidi, né, falar sobre esse tema por último? Porque muitas pessoas me mandaram mensagem que queriam muito trabalhar com essa técnica, mas não tinham dinheiro para conseguir comprar o equipamento de pressurização. Então eu vou falar para vocês tudo que eu fiz, porque quando eu comprei o meu, eu também não usei do meu caixa. Então vamos considerar que eu posso passar coisas valiosas para ti. Aí adquirir não só a caneta de pressão, mas outros equipamentos, outros objetivos. Então vai ser uma live class fundamental. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, colocam aqui nos comentários, dá o joinha, se inscreva no canal. E agora eu tô mega youtuber. Tchau, até a próxima.